Fala galera, beleza? Bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Big Tricolor. São Paulinos, São Paulinas, torcedores de outros clubes, sejam sempre bem-vindos com o devido respeito, galera. E vamos falar nesse vídeo aqui, né, que o São Paulo pode ser o segundo na classificação geral da Copa Libertadores aí na fase de grupos, hein? Zubeldia vai com força máxima contra o Grêmio, galera. É isso mesmo, né? E, de novo, Cotia será opção e solução para o jogo contra o Grêmio. O negócio é o seguinte, tá com o elenco curto, chama Cotia que Cotia tá salvando e resolvendo, hein? E olha só, hein? Apesar do heroísmo do Luca contra aí o Libertado Paraguai, o empate pela Libertadores, que manteve o São Paulo invicto na competição, a diretoria tem preocupação e também um otimismo com o Luca. Vou te explicar por que aqui em detalhes, beleza? E olha só também, eu fiz uma lista aqui de jogadores que podem sair do São Paulo e devem sair do São Paulo agora no meio do ano, beleza? A gente vai bater esse papo aqui. Já começar dizendo para vocês que o Alisson, né, ontem nas redes sociais, ele publicou, pediu desculpas pela expulsão, reconheceu o erro, galera, e assim, ficou feliz pelo empate, reconheceu o erro, tá certo, o Alisson, né, que de certa forma, né, o Alisson acabou sendo poupado, né? Foi expulso ali logo no comecinho do jogo, né, galera? Então, assim, não foi poupado porque o técnico quis ou ele quis, né? Mas, assim, foi imprudente, foi expulso, acabou ficando fora. Ele que vinha numa sequência de 16 jogos seguidos na temporada do São Paulo. É o jogador que mais jogou, né? O Alisson, né? E também ontem comentei com vocês também, até fiz um vídeo, né? Coloquei o vídeo do Lucas, um vídeo ali de um pouquinho mais de 5 minutos. O Lucas Moura comentando que só volta aí, né? Agora ele para e vai voltar só depois de julho ali, vai parar aí para se tratar, que foi uma decisão dele mesmo, né? Inclusive, até comentei ali, poxa, a diretoria nunca, né, se pronuncia, o jogador. Eu não vejo de verdade, gente, jogador de clube grande indo se pronunciar sobre o seu estado clínico, né? Assim, incrível como essa diretoria do São Paulo trata as coisas, né? Mas enfim, vamos continuar aqui, tá? Eu fiz no vídeo de ontem, vou deixar o card aqui para quem não assistiu também, puder acompanhar também. Tamo junto aí. E não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações. Muito obrigado pelo seu apoio, galera. Inclusive, quero agradecer a vocês pelas orações aí, né? Pelas palavras aí de recuperação para minha irmã, que inclusive, infelizmente, né, ela faleceu na segunda-feira. O sepultamento foi na terça-feira, né? Então, assim, eu quero agradecer a todos vocês aí pelas palavras de carinho. A galera mandou palavras aqui no YouTube, mandou assim, palavras de conforto, né? De orações, né? Aqui no YouTube, no Instagram, no WhatsApp, entendeu? Assim como eu vim aqui me abrir com vocês, né? Que ela estava passando por um problema difícil, né, galera? Acabou tendo uma cirurgia ali na vesícula que acabou tendo complicações, acabou falecendo. Então, assim, veio aqui de coração partido comentar isso com vocês também. Infelizmente, a minha irmãzinha aí nos deixou e que Deus a tenha, beleza? Muito obrigado de coração a todos vocês aí. Me emocionei aqui, mas vamos lá, galera. Vamos seguir aqui em frente, beleza? Ó, primeiramente, vamos falar aqui da fase de grupos aí. Como que tá o São Paulo? Vamos fazer aqui um raio-x da Libertadores, né? Te convido aqui para a gente fazer essa reflexão, porque o São Paulo ainda pode ser o segundo colocado, galera, na fase de grupos, né? O primeiro já é o Palmeiras, tá, gente? O Palmeiras foi o mais competente de todos aí, ganhou os 5 jogos, fez 15 pontos, ó. Você tá vendo ali embaixo ali o Palmeiras? Já tá classificado, disparado aí o Palmeiras. Mas aqui, ó, Universidade de Chile, ó, 10, o Estudiantes 10, Botafogo 10. E o último jogo aqui, o Botafogo também acho que joga em casa, né? Ele decide aí exatamente contra o Estudiantes. Aí eu acho que o Botafogo vai vencer o Estudiantes, vai sobrar vaga aí para o Botafogo e para Universidade de Chile, né? Não, acho que é o Botafogo e. Agora eu tô sem a tabela aqui, eu não vou conseguir abrir aqui agora. Mas eu acho que é Botafogo Botafogo e Universidade. Enfim, Botafogo deve se classificar aqui e um desses dois aí vai sobrar para um desses dois primeiros. Comentei. Aqui eu não lembro agora com quem o Botafogo vai jogar. Agora, grupo B, River Plate, Universitário. O River Plate já está classificado em primeiro, né? O Universitário só pode chegar a 10. Lembrando que só tem mais um jogo, né, galera? Mais um jogo. Todos os times já jogaram 5 jogos.
O River Plate, ele tem o mesmo número de pontos que o São Paulo. Olha só aqui, ó, nosso grupo D aqui, o São Paulo. Só que o River, ele tem 6 de saldo, o São Paulo tem 5 de saldo. Para o São Paulo ficar à frente do River Plate, o que vai acontecer? O São Paulo vai pegar em casa o último jogo, né? Vai enfrentar ali o Tadjeres, o São Paulo tem que golear, fazer uma goleada aí, foi o que o River fez aí, né? Contra o Independente Del Valle, meteu 6-2, tinha 4 de saldo, ou seja, o São Paulo tinha até um saldo melhor, o River meteu 4 de saldo aí, agora o São Paulo tem 1 de saldo a menos que o River. O São Paulo vai ter que ganhar bem também para fazer 14 pontos e tentar ser o segundo na classificação geral, porque o River também deve vencer aí, vai jogar em casa, deve vencer e também a 14 pontos. O Central Córdoba também, que é do grupo do Flamengo, o Central Córdoba também tem 11 pontos, pode chegar a 14. Então a gente tem aí 3 times com 11. Então o São Paulo não depende só dele, né? Porque assim, se o River também ganha bem, o São Paulo ganha bem, o River termina à frente do São Paulo. Mas eu acho que o São Paulo ainda tem chance de terminar, acho não, tem matematicamente chance de terminar em segundo e ali no mínimo em terceiro. Isso dá o quê? Uma vantagem para o São Paulo também na fase de mata-mata, né, galera? Decidir aí os seus jogos em casa, o segundo jogo em casa. Se a gente olhar aqui, ó, por exemplo, o Flamengo, né? O Flamengo, a chance de ser eliminado era ontem. Agora ficou difícil aí para a LDU, né? Porque a LDU perdeu para o Flamengo. Então, o próximo jogo do Flamengo também em casa. O Flamengo deve ganhar, deve ir a 11 pontos lá, né? E deve aí se classificar também o Flamengo. O Racing Fortaleza, ó, aqui o Racing já está classificado, o Fortaleza tem o último jogo aí para fazer. Acredito que aqui vai ser Racing e Fortaleza classificando. O Bahia do Rogério Ceni que se complicou, né? Porque olha, e o último jogo é Internacional e Bahia, lá no Beira-Rio. O Bahia deu uma complicada aí. O Palmeiras, como eu já falei, Vélez Sarsfield e o Peñarol ali já estão classificados. E assim a gente vai tendo aí todos os times aí, né? Tendo essa decisão na próxima rodada aí da Libertadores. E o que você acha? Você acha que o São Paulo vai conseguir essa vaguinha aí em segundo, em terceiro? Comenta aí. A gente estava comentando lá no grupo de membros, ele falou: o São Paulo pode até ganhar, o São Paulo deve ganhar do Tadjeres, né? O último colocado, time muito fraco, o Tadjeres também. Mas o São Paulo, o problema é golear, né? O São Paulo tem muita dificuldade em golear algum adversário, mas eu acredito que vença também, né? Vamos ver. São Paulo vai sair bem classificado, é verdade, nessa Libertadores, deve terminar invicto, então, assim, vai chegar aí a 14, 15 jogos de invencibilidade na Libertadores, hein? Legal. Tomara que termine também o mata-mata e que continue invicto e quem sabe a gente seja campeão da Libertadores. É difícil? É, mas não é impossível, né, gente? Convenhamos, não é impossível. Tá bom? Continuando aqui, galera. Vamos lá. O Zubeldia vai com força máxima contra o Grêmio. A mudança que nós teremos no time deve ser a entrada do Arboleda no lugar do Juan Tressoldi, tá? Juan Tressoldi é dúvida ainda para o jogo, já que no último jogo aí, contra o Libertad, ele saiu ali sentindo dores, foi substituído, entrou o Arboleda. O Arboleda, inclusive, que ficou aí 6 jogos, acho que 6 jogos fora, né? O Arboleda que entrou no último jogo aí, é o zagueiro ali, é a dupla legal que faz com o Alan Franco, né? Então deve formar contra o Grêmio aí essa dupla. O Arboleda ele costuma ir bem contra o Grêmio. Se fosse para chutar um time, eu iria de Rafael, Arboleda, Alan Franco, tá? Ferrarese na lateral direita. Eu acho que é isso que ele vai fazer. Ferrarese na lateral direita, Enzo Dias, Marcos Antônio, Pablo Maia ainda não começando, Marcos Antônio e Alisson voltando, Oscar, Lucas Ferreira, Ferreirinha e o André Silva. Tá aí, esse time deve ser praticamente o mesmo time que enfrentou o Libertad. Lembrando que São Paulo joga amanhã, sábado, terça-feira, galera, olha só, hein? É decisão no Campeonato Brasileiro sábado, decisão terça-feira na Copa do Brasil, jogo contra o Náutico pela volta da terceira fase da Copa do Brasil. São Paulo ganhou de 2-1, vai jogar pelo menos por empate lá. E como que o Zubeldia vai fazer nesses 2 jogos? Como que ele vai gerenciar esse time aqui? Olha, eu acho que tem que ir com força máxima contra o Grêmio, gente. Não dá para ficar poupando, a gente tem que ganhar contra o Grêmio. São Paulo é o 16º colocado, o Grêmio é o 15º, os dois têm 9 pontos, está ali na zona do desespero. Um empate para o São Paulo será desastroso e o São Paulo
Se caso empatar, ele e o Grêmio ainda aí, né? Mais o São Paulo que está abaixo ali no saldo de gol, corre risco de entrar na zona do rebaixamento ali, dependendo dos outros resultados. Então, vitória é obrigação, não tem o que fazer, é vencer o Grêmio no sábado, amanhã. Não tem o que fazer, tem que vencer. Então, na minha opinião, tá? Eu quero saber a tua, comenta aí. Na minha, tem que ir mesmo com força máxima. Não tem o que fazer, galera. Não tem para onde correr. E na terça-feira também vai ter que se virar lá para se classificar contra o Náutico. Então, assim, o elenco é pequeno? Ah, o elenco é isso? Chama Cotia. Por quê? Não é que eles vão começar jogando, mas eles são opção. Você tem o Rian Francisco opção, agora você tem o Lucas Ferreira, o Matheus Alves. Tem jogadores aí que são boas opções. Agora vai também do comando técnico, né? Utilizar esses jogadores. E detalhe, na entrevista aí, pós-jogos, o Beldia, inclusive, até comentou, né? Eu até esqueci de comentar isso com vocês, né? O que vocês acharam da declaração dele, dizendo, tem que ter calma. É porque, assim, sempre tem esse negócio de calma. Sim, e até entendo que tem que ter mesmo, dependendo do garoto. Sim, precisa ter calma, tal, mas vamos devagar, como ele fala, né? Daqui a pouco estão achando que o garoto é o Ribéry, ele não é o Ribéry e tal. Essas coisas, esse tipo de declaração para mim é tipo assim, esfriar um pouco, né, a empolgação com o garoto. Ele fez isso com o Lucas Ferreira, com o próprio Matheus Alves, com o Rian Francisco e tal, com o Mike, quando a torcida pediu muito o Mike acabou voltando ali para o sub-20. Mas, galera, tem um ponto aqui que me chama a atenção de verdade, cara. Agora, por exemplo, é, a gente sempre fala, em que momento a gente vai colocar esses jogadores? Porque se for para esperar para o São Paulo ficar bem, ganhar títulos, tá difícil o São Paulo ficar bem. Se for para esperar o clube estar bem financeiramente, vai demorar. O plano não é para hoje, o plano é para daqui 4, 5 anos. O que eu digo sempre é o seguinte: primeira opção para você quando precisar de um jogador tem que ser Cotia. Não tem que ser um jogador encostado lá na Europa, não tem que ser um veterano de quase 40 anos aí hoje para o futebol. Tem que ser Cotia. São Paulo trabalha a Cotia, investe em Cotia para trazer jogadores para o profissional. E aí, esses jogadores, eu acredito que quando eles saem de Cotia, quando eles fazem a transição para o profissional, eu acredito que eles estão prontos. Até porque, se eles não estivessem prontos, era melhor então continuar um tempo mais lá em Cotia jogando sub-20, certo? Ok, fazem a transição, passa o tempo treinando, vai ganhar experiência, fica fazendo viagem, viagem, viagem. Só que assim, tem determinado momento que é bom utilizar o garoto, dar oportunidade para ele. Vamos lá, nesse jogo contra o Grêmio, o que eu imagino? O Ferreirinha sempre sai, né, no segundo tempo. Ele joga ali 70 minutos. O que o Zubeldia faz? Como ele não tem um substituto para o Ferreirinha, não tinha, porque agora ele tem o Luca, né? É uma opção. Ele muda o sistema, aí ele tira o Ferreirinha e coloca o Luciano. Então, vamos lá, nesse jogo contra o Grêmio, para manter ainda o São Paulo jogando pelas beiradas, não coloca o Luciano, coloca o Luca, né? O Luca Alencar, garoto que entrou muito bem na Libertadores. Então, não é hora de frear a ascensão de mais um garoto, é hora de potencializar, passar confiança para ele. Não é hora de ter medo. São Paulo não pode ter medo de jogar bola, gente. São Paulo precisa ganhar, galera. Camisa muito pesada. Todo adversário que a gente for jogar no Morumbis e ficar com medo de colocar um garoto de 17, 18, que joga um jogo, aí no outro não entra, vamos ter calma. Gente, pelo amor, né? Olha os rivais aí colocando a molecada para jogar e dando resultado também. Então, São Paulo também. São Paulo fez isso, sim, com o Lucas Ferreira, fez isso com o Matheus Alves, e também oscilam, faz parte, é normal. Deu aquela brecada no Lucas Ferreira, que eu acho que o melhor momento dele é tirar ele e colocar o Cedric, que para mim foi um erro ali, eu acho que deveria ter continuado com ele. É bom jogador, vai oscilar natural, assim como o Luca também vai oscilar. É jogador do drible que vai para cima, não tem medo, e é disso que o São Paulo tá precisando mesmo. Não é hora da gente tocar só para trás, é hora da gente buscar o gol. O São Paulo tá em 16º no Campeonato Brasileiro. Então, por exemplo, junta a experiência que nós temos ali com a juventude, e a juventude é o quê que a gente está falando? Um jogador, dois jogadores, ninguém está falando de um time inteiro do sub-20, né, no time profissional. Né? Você pode ter um Lucas Ferreira e ter um Luca também no segundo tempo. Qual que é o problema disso? Não vejo maldade, não vejo coisa fora do comum. É dentro da realidade. Né?
E aí o Palmeiras teve o Estevão lá, por exemplo, o moleque jogando bola com 16 anos. Ah, mas o Estevão é fora da curva. Vão dizer assim, o Estevão é diferente. E quem sabe que o Luca também pode ser diferente? A gente só vai saber se realmente ele tiver uma continuidade. Se não tiver, a gente sempre vai achar. Calma, é promessa. E vai ficar esse discurso sempre. Então, assim, tem que parar um pouquinho de ter medo. Essa que é a realidade. Tem que ter um pouco de coragem. Tem que colocar para jogar. Senão, daqui a pouco, aquela dupla vai ficar falando assim: o garoto não tá pronto, tem que ter calma. Aí o torcedor todo do São Paulo compra essa ideia de que o garoto não tá pronto. Aí o garoto não entra. E tem um detalhe, como eu falei para vocês, a preocupação do São Paulo é exatamente, tá, a renovação de contrato dele. Ele que no próximo mês agora, em junho, tá, o Luca, ele vai fazer 18 anos, galera. E em junho, né, de 2026, daqui um ano, que se encerra o contrato dele. Ele tem mais um ano de contrato com o São Paulo. Mês que vem ele faz 18 anos. A diretoria já trata de renovar com o Luca pelo menos por mais 4 anos de contrato. Tem que renovar, né, galera? Ó, apareceu a joia, a promessa, com um contrato curto. Apesar dele ser São Paulino, jogar no clube de coração, a gente sabe, né? Esse mundo do futebol como que é. Mas o garoto mostrou para mim personalidade. E eu acho que ele vai, acredito que ele vai renovar com o São Paulo. Já comentei aqui no outro vídeo também, as conversas já estão avançadas. O São Paulo deve conseguir a renovação aí com o Lucas. Preocupação e otimismo. Mas eu tô mais otimista do que preocupado. Acredito que ele vai renovar com o São Paulo. Mas fica de olho aí, ó. Porque tá todo mundo já de olho em mais uma joia do São Paulo. É isso aí, tamo junto. Vamos lá, galera. Agora vamos passar aqui um raio-x aqui dos jogadores que devem sair, tá bom, galera? Olha só, eu consegui essa lista aqui dos jogadores que estão ali em São Paulo encostados, jogadores que estão para encerrar contrato, jogadores que a diretoria deve buscar aí alguma uma solução aqui com alguns jogadores, tá bom? Vamos lá. Luan, é ele mesmo, o volante Luan, não deve ficar no São Paulo. O São Paulo vai tentar mais uma vez aí fazer uma troca ou emprestar o Luan, mesmo que ele foi reintegrado, o jogador não vem tendo oportunidades, né? No Brasileiro, amanhã, inclusive, olha só, é esperado que ele seja relacionado. Vamos ver se a comissão técnica, o Zubeldia, vai relacionar o Luan, tá? Se espera que ele seja relacionado. Inclusive, ele mesmo postou aí nas redes sociais, né? Que deve ser relacionado contra o Grêmio, né? Vamos ver. Mas o Luan é um dos cotados também para sair agora nessa janela de transferências. Vamos lá. Igor Vinícius, tá, galera? O Igor Vinícius tem contrato até final do ano. O São Paulo também já não procurou. O São Paulo está deixando bem claro que não vai renovar com o jogador. O jogador também sabe que não vai. A gente já falou do Igor Vinícius também. Ele vai sair. Outro lateral deve ganhar ali oportunidade no São Paulo. Se fala muito que o Mike deve ter essa oportunidade de subir para o sub-20, mas tem um detalhe. O Ângelo, lateral direito do sub-17, é que tá mais chamando a atenção do Zubeldia, tá? Não é o Mike, é o Ângelo. Então pode ser que o Ângelo faça, por exemplo, como fez o Luca, apesar dos 17 anos, suba para o profissional e fique de vez e pule ali a vez do Mike, hein? Pode ser, tá? Mas o Igor Vinícius, então, no meio do ano, São Paulo vai tentar aí negociá-lo, ou ele vai assinar um pré-contrato com alguém e deve sair também. Outro é o Lisieiro, tá? Pois é. Você acha que o Lisieiro tinha sumido? Lisieiro tá aí. Ô, galera, não esqueça aí não de deixar o like. Quando você deixa o like, contribui bastante aqui com o nosso conteúdo. O Lisieiro, gente, e olha aí se você tá inscrito no canal, se inscreve, tamo junto. Vamos lá, agora sim, Lisieiro. O Lisieiro tem contrato com o São Paulo até final do próximo mês, agora de junho, tá? Aí encerra Lisieiro no São Paulo. Meu Deus, de verdade, esse aí não poderia nem ter voltado, né? Eu acho que a maioria, acho que 99% da torcida do São Paulo foi contra o retorno do Lisieiro. A gente sabia que isso ia acontecer. O cara ia ficar encostado e recebendo no clube. Mas agora o Lisieiro, então, só tem mais um mês e pouco aí de contrato com o São Paulo aí. Tá recebendo, mas tá aí. O Juan Tressoldi, tá? O Juan Tressoldi pela dificuldade financeira que o São Paulo tem para contratar o jogador, para ter que pagar lá o Sassuolo. A ideia do São Paulo é conseguir o empréstimo, galera. É assim, é conseguir o empréstimo por pelo menos mais 6 meses até o final do ano. Só que o Sassuolo não está disposto a reemprestá-lo. O Sassuolo quer
vender o jogador, ou para o São Paulo ou para qualquer outro clube, tá? Ele não deve retornar também para a Itália, mas tá aí. Juan Tressoldi é outro que o São Paulo deve abrir mão exatamente para ter ali uma grana para renovar com o Alan Franco. Falei ontem no vídeo à noite para vocês disso também, e até mesmo para trazer um outro jogador que seria um substituto aí no caso do Juan Tressoldi. Então o Juan Tressoldi também é mais um que deve deixar o São Paulo aí, indícios grandes aí da diretoria do São Paulo. O Belmonte falou disso também, a dificuldade financeira que o São Paulo tem. Patrick, o lateral esquerdo, Patrick, olha só, tem informação sobre o Patrick, ele deve deixar o São Paulo também no meio do ano. O São Paulo vai procurar, o seu staff do jogador, que é um grande staff por sinal, vai procurar um clube para ele, já que o Patrick não tem vez na lateral esquerda. O Zubeldia já usou, não é culpa do Zubeldia, só estou citando que o Zubeldia já usou até zagueiro na lateral, mas não usou o Patrick. E hoje ele tem dois bons laterais, né? Seria o Enzo Dias e o Wendel, apesar do Wendel ainda não ter mostrado para que veio, né, galera? Tá demorando um pouquinho se adaptar, natural, a questão da adaptação, ficou um tempão lá parado também. Eu ainda acredito que vai aparecer o futebol do Wendel, tô esperançoso. Então o São Paulo tem dois bons laterais, Enzo Dias e o Wendel. E aí, o Patrick aí, já há 4 anos no clube, ainda também não evoluiu, não foi aquilo que se esperava, como ele sempre foi nas categorias de base das seleções, passou por todas, né? E a ideia também com a saída do Patrick é puxar um outro lateral ali do sub-17 ou até mesmo do sub-20. Ainda não tem muitos nomes ali candidatos não, mas deve acontecer isso. O Patrick pode ser emprestado aí. Leandro, tá, galera? O goleiro, Leandro, ele mesmo que bate falta, o canhotinho, né? O goleiro de 1,86 m aí também, deve deixar o São Paulo. Até porque ele não renovou ainda. O Leandro, ele que inclusive tem contrato até final desse ano, só que ainda não teve uma renovação. Agora, no meio do ano, ele pode também assinar um pré-contrato. O Leandro é outro que deve deixar o São Paulo. O São Paulo tem aquele garoto do Sub-20 que inclusive treinou o que era do sub-20 é o João Pedro, né? Acho que é o João Pedro também, que é bom goleiro. Tem o Yong também, né? Que é o terceiro goleiro, quer dizer, o segundo é o Jandrei. É incrível, né, cara? Assim, a gente logicamente não vê o Yong treinando, né? Mas assim, ele para ser reserva do Jandrei, ele teria que ser muito, mas muito fraco para ser reserva do Jandrei, porque o Jandrei não é um goleiro que passa confiança, né? Então o Yong teria que não passar confiança nenhuma para a comissão técnica. Tem aquela questão da hierarquia no São Paulo, né? Vamos ver agora. O Jandrei tem contrato com o São Paulo ainda até final do ano que vem, né? Vamos ver o que se sucede aí também com essa questão dos goleiros. Então o Leandro tá aí também, goleiro, né? Que fez sucesso também no Sub-20, fez gol de falta, inclusive, no Campeonato Paulista Sub-20, né? Mas tá aí o Leandro também, deve deixar o São Paulo Futebol Clube. Passando aqui, então, um panorama aqui dos nomes que devem sair agora no meio do ano, a situação contratual deles aí, tá? Aí a gente ainda tem os possíveis reforços, né? Que a diretoria fala de trazer um zagueiro, um atacante, né? Quem sabe até mais um ponta, né? Vamos ver com a ascensão do Luca, e se esse Luca aí, e se ele se firmar na ponta esquerda, e se ele tiver a oportunidade de jogar muito, olha só como que o São Paulo se livra de um problema de trazer daí de repente um outro jogador. Você consegue solução dentro de casa. Como sempre acho que Cotia tem que ser solução e opção, não problema, né? Só acho isso. Comenta aí, fica à vontade para vocês comentarem também, beleza? Mais uma vez, muito obrigado a todos aí pelas palavras de apoio e carinho, galera. Tamo junto aí, fiquem com Deus. À noite a gente volta com mais aí sobre o São Paulo Futebol Clube. Tamo junto. Vamos São Paulo.